E que Deus possa abençoar também, em nome de Jesus. Abra suas Bíblias, o livro de João, capítulo 3, versículo 8. Glória a Deus. Amém? Amém, né? E vamos para fazer os fundos para a gente. Aleluia. Glória a Deus, amém. Raul falou que alguns descansam, né? A gente está trabalhando até descanso aí. Eu, meu irmão e o funcionário da gente agora. Eu estou quebrado. Parece que o público está pegando telefone. Ontem a gente trabalhou o dia todo e depois a gente foi pintado a casa para pegar da imobiliária. Ela estava dentro para a gente lá, a gente saiu lá da tarde. E hoje trabalhei desde cedo e o sol de Minas está castigável, né? E eu confesso que eu estou com um corpo aqui só a misericórdia de Deus, mas eu creio que vou sair daqui renovado. Amém, em nome de Jesus. Amém? Diz assim: o vento sopra para onde quer, e ouve o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Da mesma forma, acontece com aqueles que nascem do Espírito Santo. Amém? Amém. Senhor Deus, amado Pai Jesus, eu quero me colocar em Tua presença, Senhor Jesus, ó Pai, nessa noite gostosa, nessa noite maravilhosa, de louvores abençoados, a Tua palavra já falou conosco, Senhor Jesus, através dos pequenos trechos que Davi esteve explorando aqui à frente. Pai amado, eu te peço nessa noite que o Senhor possa nos usar. Eu estou disponível ao Teu Espírito Santo, Pai. E eu creio que essa igreja também está disponível ao Teu Espírito Santo nessa noite. Então se manifeste nessa noite através da palavra, Senhor Jesus. Que seja uma palavra poderosa, repleta do Teu poder, não do meu. Que o Senhor derrame da Tua graça, Senhor Jesus, pois eu não tenho nada a ofertar, a não ser palavras e talvez um pouquinho de conhecimento. Mas eu sei que a Tua unção pode transformar vidas nessa noite. Eu não sei qual a expectativa de cada um dos irmãos aqui, mas eu peço que o Teu Santo Espírito, Pai, se manifeste na vida de cada um. Que o Senhor transforme corações nessa noite, assim como foi ministrado aqui no sábado e no domingo. Que o Senhor manifeste o Teu poder nesse lugar. Que pessoas sejam mudadas pela Tua palavra e moldadas pela Tua palavra nessa noite. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Eu estava meditando na palavra do Senhor, o Senhor me deu essa palavra nesse instante, um pouco antes de chegar aqui à igreja, e eu estava meditando no Senhor à tarde, pensando: Senhor Jesus, eu levaria a tua igreja, eu levaria nessa noite. E eu estava alguns dias com isso, claro que lendo algumas coisas em mente, algumas outras coisas. Mas ali logo antes de vir à igreja, cerca de umas 6 horas, o Senhor começou a falar no meu coração enquanto eu estava me arrumando para vir para cá. E ali eu estava me arrumando e ao mesmo tempo pegando o celular e tentando anotar tudo aquilo que o Espírito Santo estava colocando no meu coração. E eu falei: Senhor, essa é a palavra da noite, isso é o que o Senhor quer falar, isso é o que o Senhor quer fazer. Normalmente eu gosto de um tempo maior de estudo para trazer a palavra, mas o Espírito Santo assim conduziu nesse dia. Eu dou glória a Deus por isso. Eu dou glória a Deus por isso. Amém? O título dessa mensagem, o tema dessa mensagem é Conduzidos pelo Pai. Conduzidos pelo Pai. E enquanto eu estava ali nesse momento, o Senhor veio trazendo alguns personagens na minha lembrança. E eu falei assim: Senhor, o que é ser conduzido por Ti? Qual o propósito de ser conduzido pelo Senhor? Qual o propósito de ser conduzido pelo Senhor? E veio uma frase em meu coração que o Senhor colocou, que o nível da sua entrega vai determinar onde você está e onde você chegará na presença do Senhor. Amém. E eu comecei lendo aqui, e nesses versículos, claro que no contexto está falando ali sobre o nascer de novo, mas se tratando do Espírito, vai falar que a gente ouve o som do vento, mas a gente não sabe de onde ele vem e nem para onde vai.
E assim somos conduzidos pelo Espírito Santo. Assim somos conduzidos pelo Espírito Santo. E eu em poucos momentos Deus me trouxe à memória Abraão. Certa feita Deus chegou para Abraão e falou assim: Abraão, eu quero que você saia da tua parentela, do meio dos teus, e vá para uma terra que eu ainda lhe mostrarei. Eu ainda vou te mostrar enquanto você estiver no caminho. Vá para essa terra que eu ainda te mostrarei. Lá eu te abençoarei e farei de ti grande nação. E a gente vê a promessa para Abraão. E eu pensando no caso, eu falei: Senhor, eu nunca parei para pensar nisso, quanto essa promessa é absurda. Quanto essa promessa é absurda. Ainda sendo o Senhor Deus fazendo a um ser humano. Fala assim: Abraão, sai do meio dos teus. Eles estavam no meio da sua família, eles estavam parados, eles já tinham riquezas que a gente vê que ele leva as coisas dele. E Deus simplesmente falou: Abraão, eu quero que você saia do meio da tua parentela, saia do meio dos teus. E eu quero que você vá para a terra onde eu lhe mostrarei. E a gente vê Abraão, ele faz isso. Ele faz. Ele pega ali, junta sua família, junta seus animais, seus bens, pega o seu sobrinho e parte, simplesmente parte. Porque Deus assim fez uma promessa. Deus fez uma promessa para ele e ele simplesmente em seu coração fala assim: não, eu escolho aceitar. Ainda que pareça uma proposta absurda, eu escolho ouvir o Deus. Eu escolho aceitar o que eles estavam me falando e vou ir, porque eu viverei promessas. Eu viverei aquilo que Deus está colocando em meu coração. E às vezes com a gente acontece dessa forma. Deus muitas vezes vai nos dar promessas que no momento a gente vai falar: nossa, isso é inacreditável. Não é capaz que isso aconteça, não é capaz que a gente consiga chegar no alvo, numa promessa fazendo isso. Se a gente parar para pensar, irmãos, é a mesma coisa de Deus chegar para a gente está aqui em Vitória da Conquista, eu e minha esposa, e fala: olha, pega, sai do meio desse povo, sai do meio dessa igreja, sai do meio de tudo que está aqui, das pessoas que você conhece, das pessoas que você ama, das pessoas que você tanto almeja, gosta de estar com elas, e vai, irmão, vai para uma terra onde eu ainda vou te mostrar. Sai por aí andando e eu vou te mostrar onde você vai chegar. E eu simplesmente falar: não, Deus, eu aceito isso, é difícil, mas é difícil. Foi uma decisão difícil para Abraão, creio. Eu não sei quanto tempo ele passou desde que Deus falou com ele até a saída dele de meio dos teus. Mas é uma proposta difícil que Deus faz. Mas interessante que mesmo assim Abraão aceita. E muitas vezes nas nossas vidas é assim. Deus vai nos fazer promessas que aos olhos humanos a gente vai olhar e falar: não é possível isso. Não é possível. Eu não consigo cumprir essa exigência de Deus. Mas ainda assim, no nosso coração, a gente vai ter que ter fé no Deus que a gente serve, no Deus que é todo poderoso, no Deus que não só sabe o dia de ontem e o de hoje, mas sabe o de amanhã. E a gente vai ter que pegar toda a nossa fé e falar assim: por mais que eu não estou vendo, por mais que eu não estou segurando, eu não estou enxergando, com o meu coração eu vou crer na promessa. E a gente tem que decidir isso dentro do nosso coração. O interessante é que Abraão, ele começa a viver a promessa de Deus no momento que ele, em seu coração, decide obedecer, decide se permitir ser conduzido pelo Espírito, decide se permitir ser conduzido pelo Pai, ser conduzido por Deus. Então, para que a gente entenda e comece a viver milagres nas nossas vidas, viver promessas, viver aquilo que Deus tem colocado em nosso coração, em primeiro lugar, a gente tem que se entregar a Ele. Irmãos, eu não falo agora de se entregar a Deus simplesmente quando a gente veio aqui aceitou. Claro que eu falo simplesmente, mas foi um grande evento para Deus quando você levantou suas mãos e aceitou Ele como único, suficiente Salvador. Mas lá no meio das palavras que você repetiu com o pastor, você falou assim: eu entrego a minha vida, eu entrego a minha vida a Ti, e Te aceito como o único e suficiente que nele tem tudo que a gente precisa. Então, inicialmente a gente tem que entender isso. Eu necessito permitir que o Espírito Santo conduza a minha vida. E não é simplesmente falar da boca para fora. Não é simplesmente falar assim: não, eu vou simplesmente hoje falar
E Deus vai conduzir a minha vida. Deus ele não age assim. Você tem que permitir que Ele conduza a sua vida. E permitir com atos de fé. Atos que você vai falar assim, não, isso aos meus olhos humanos é impossível. Abraão ele tem um ato de fé, a qual ele sai da sua porta, sai da tua parentela e vai viver as promessas de Deus. E a gente vê lá na frente que Abraão ele recebe a bênção, recebe tudo aquilo que Deus o prometeu. E muitas vezes com a gente é assim. Ao mesmo tempo, Deus me trouxe a lembrança também, Moisés e o povo de Israel. Moisés, ele relutou por muito tempo a se aceitar o chamado de Deus para libertar o povo de Israel. Mas ele reluta em seu coração, falando, não sei conversar, não sei falar, não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. E ele reluta em seu coração, e Deus está falando, não, eu chamei você, eu quero que você vá e tire o meu povo do cativeiro. Eu quero que você vá e tire o meu povo do cativeiro. E ali Moisés, ele em seu coração, há uma dureza inicialmente, porque talvez ele nunca conheceu Deus verdadeiramente antes daquele momento, antes da sarça, antes de ele ter um encontro genuíno com Deus. Mas ele tem esse ponto, e ele há um pesar no seu coração, e Deus fala, não, eu tenho uma grande missão para você. Eu quero que você vá e tire o meu povo que está no cativeiro no Egito, e liberte o meu povo, e leve o meu povo para a terra prometida, para a terra que mana leite e mel. É a promessa de Deus na vida de Moisés. E Moisés, mesmo dentro de si, achando que não era capaz, que com a gente também é assim, irmãos. Muitas vezes Deus nos dá missões que a gente olha e fala assim, eu não sou capaz, eu não sou capaz. E às vezes não é nem falsa modéstia, é porque a gente pensa que a gente não é capaz mesmo. Às vezes Deus nos dá direções e fala assim, eu não vou conseguir ir por aí, eu não vou conseguir fazer isso. Mas entenda também, irmão, o mesmo Deus que te chama é o mesmo Deus que te capacita no mesmo propósito. O mesmo Deus que está te chamando hoje, ou te chamou um dia para viver promessas e viver aquilo que Ele projetou na sua vida, Ele vai te capacitar, desde que você se permita ser conduzido pelo Espírito, desde que você se permita ser conduzido pelo Pai. E a gente vê que Moisés, ele aceita o chamado de Deus. Ele aceita, ele se disponibiliza e fala assim, eu permito que o Senhor me conduza para as suas bênçãos, para o que o Senhor tem para a minha vida. E Moisés, ele vai até o Egito, e lá acontece tudo o que acontece, há pragas, e Deus consegue o objetivo dele, que é libertar o povo de Israel, que é libertar aquele povo maravilhoso, um povo que quase não murmurava, né? Com perdão da palavra. Mas Moisés, ele cumpre o seu papel. E a gente vê que Moisés, quando ele consegue tirar, claro que através dos poderes de Deus, o povo do Egito, eles começam a ir contra a terra prometida. E ali, é cerca de 7 semanas deveria estar acontecendo, passa para 2 anos, depois para 40. Mas o interessante aqui é que durante a caminhada do povo israelita no deserto, a presença de Deus estava com eles. E vai dizer que onde a nuvem ia, o povo ia também. Então a gente vê que Deus estava conduzindo aquele povo. Deus estava conduzindo eles para a promessa. E os filhos daquele povo vão herdar a promessa de Deus. E a gente entende isso. Então a gente tem que entender que quando a gente se entrega a Deus, fala assim, eu te aceito como o único suficiente Salvador, a partir de então não é mais o meu querer. Eu não vou mais quando eu quero, mas eu vou quando a presença se manifesta e manda eu ir. Eu não vou mais quando eu quero, ou paro quando eu quero. O pastor ilustra muito bem sobre como Deus faz, né? Que fica um na frente, um atrás, e um empurrando e o outro tentando ir, Deus vai parando. Todos já viram aqui, entendeu? E Deus é dessa forma. Ele quer nos conduzir o tempo todo. Ele quer nos conduzir. Mas aí entra um porém. Deus faz o que o pastor ilustra, que é a frente, que é o hino, quando a gente se permite ser conduzido pelo Espírito Santo. Mas quando a gente não se permite ser conduzido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo muitas vezes vai e a gente fica. Muitas vezes o Espírito fica e a gente vai.
quando a gente não está sendo conduzido pelo Pai. Então a gente tem que ter esse entendimento e falar assim: não, se eu entreguei a minha vida, eu não vou entregar pela metade. Eu não vou entregar simplesmente de boca para fora, mas eu vou entregar verdadeiramente. Eu vou entregar totalmente minha vida ao Pai. Eu vou me permitir ser conduzido totalmente por Ele. E a gente vai ver as promessas começando a se cumprir. A gente vai ver os objetivos de Deus para as nossas vidas começando a se cumprir. Porque Deus tem objetivos maravilhosos para essa igreja. E creio eu assim. E eu creio nisso. Deus tem objetivos maravilhosos para mim e para a sua vida. Mas a gente vai começar a viver esses objetivos maravilhosos quando a gente se colocar na posição e falar assim: Senhor, me conduza. Porque sozinho eu não consigo. Porque sozinho eu não sei como fazer. Sozinho eu não vou chegar até onde o Senhor quer que eu chegue. Você já preparou para pensar se o povo de Israel tivesse deixado a nuvem da presença sair e eles ficarem? Eles tinham morrido no deserto. Porque ali o sol ia queimar eles, e de noite, se eles não seguissem a coluna de fogo, quando ela se movimentasse também, eles iriam morrer de frio. Então, para a gente que é cristão também é assim. Se a gente já entregou a vida para Cristo e não permitir que Ele conduza totalmente a nossa vida, a gente morre. A gente morre. A gente morre espiritualmente e muitas vezes morre fisicamente também. Mas a gente morre espiritualmente. A gente somos cristãos que aceitamos a Deus, que um dia levantamos as nossas mãos falando: Senhor, pode me conduzir por onde quer que o Senhor quer me levar. E na primeira oportunidade, o Espírito chega para você e fala assim: meu filho, está vendo aquela pessoa ali? Vai lá e fala do meu amor para ela. E a gente fala: eu entreguei minha vida a Deus. Eu entreguei minha vida, meu ser, as minhas atitudes totalmente a Ele. E a gente simplesmente fala: não vou, sai, vira as costas e deixa o Espírito Santo lá. E muitas vezes Deus queria te usar para alcançar aquela pessoa. Muitas vezes Deus queria te usar para trazer luz a uma vida que estava em trevas. E a gente tem que entender que se a gente aceitou um dia ser conduzido pelo Espírito Santo, a gente tem que falar: Senhor, não importa o que o Senhor queira que eu faça, eu vou fazer. Não importa. Você lembra de Jonas? Deus mandou ele a Nínive ali ministrar uma palavra para aquele povo, para que aquele povo se arrependesse. O propósito de Deus o tempo todo não era matar o povo, por mais que Ele manda o profeta falar isso, mas o propósito de Deus o tempo todo era fazer com que o povo se arrependesse e voltasse à presença dele. E Deus fala isso com Jonas, na verdade. Fala com Jonas. E Jonas simplesmente fala: não, eu não vou, porque o povo é impuro e aquele povo tem que morrer. O pensamento dele era esse, não era nem somente fugir da presença de Deus, não, que a gente vai ver lá na frente, que quando Deus ele trata aquele povo para voltar à presença, Jonas ele fica indignado com o que Deus fez. O intuito de Jonas é fugir da presença de Deus para não entregar aquilo que Deus queria que ele entregasse, que aquele povo não voltasse à essência. Mas o interessante é que ele foge da presença de Deus. Mas chega um momento que Deus fala: não, meu filho, eu preciso te conduzir à minha presença. Eu preciso te conduzir a fazer aquilo que o Senhor, que eu quero que você faça. E a gente vê tudo que passa, ele vai para dentro de uma baleia, passa tempestade ali, ele é subir, e vai ali, entrega aquela cidade, se rende ao Senhor, se veste de pano de saco, e se rende ao Senhor, se rende ao Senhor, e se arrepende. E a gente vê que Deus tem um propósito. E a gente não precisa permitir que Deus chegue a esse ponto nas nossas vidas. E falar assim: não, eu vou conduzir ele à força, porque o propósito que eu tenho na vida dele é grande demais para que ele tenha poder de decisão. Se ele não aceitou, ele vai ter que fazer. Que a gente não espere Deus usar os poderes dele para que a gente entre no caminho dele. Porque muitas vezes vai ser doloroso, irmãos. Cercar o caminho com espinhos, assim como ele fala, se eu não me engano, é com Israel, que falava que ele cercava o caminho com espinhos para que eles não se desviassem da presença dele, se eu não me engano. Deus que fala isso a Israel, se eu não estou enganado, Oséias, né? E quando faz isso, a gente não espera que isso aconteça.
Porque quando ele cercar a gente por espinho, se a gente tentar sair, a gente vai se machucar, vai se ferir. Se a gente esperar fazer assim como ele fez com Jonas, para ele conduzir na nossa vida, a gente vai passar pelo ventre do peixe. Irmãos, você acha que é uma coisa simples? Passar no ventre do peixe, talvez a gente contando parece uma coisa simples. Mas imagine um lugar de escuridão, que você está úmido, frio, você está com medo, você tenta orar e falar com Deus, mas você não vê luz. É um lugar difícil o ventre do peixe. É um lugar de angústia, irmãos. É um lugar de angústia. Você já teve trancado em um lugar apertado, sozinho, no escuro? É horrível. Agora imagine Jonas, que estava no ventre do peixe, estava debaixo do mar, ele sabia que estava debaixo do mar, ele não sabia se ia sair vivo dali. Talvez ele pensou, não, eu vou morrer aqui, E ele começa a orar e falar com o Senhor. A gente sabe o final da história, mas Jonas não sabia no momento, ele achava que iria morrer. E que a gente não espere para que Deus cumpra o propósito dele em nossas vidas, que a gente passe pelo ventre do peixe. Porque Deus tem nos dado a oportunidade de vir à presença dele e aceitar ser conduzido por ele, de forma que a gente aceite, que a gente queira fazer isso. Mas no momento que ele fala assim, não, eu preciso cumprir o meu propósito, e você não estiver no propósito, ele vai usar o ventre do peixe. Amém. Essa semana a gente estava na célula das bênçãos, e eu estava falando uma coisa interessante, é a minha oração, irmãos, isso é a minha oração, pessoal meu mesmo. Eu oro a Deus e falo, Senhor, não me faça chegar ao deserto não entender que o Senhor está comigo. Não me faça chegar ao deserto para que eu entenda que o Senhor tem propósito em minha vida. Eu oro por isso, irmãos. Falo, não precisa, Deus, não deixe que eu permita que chegue o deserto para eu consiga me aproximar mais de Ti. Porque a gente vai vendo decorrer da Bíblia, todas as vezes que Deus trouxe provação sobre o povo, claro que salva exceções, como Jó, algumas exceções, mas na maioria das vezes Deus trata o povo de Israel ou alguma pessoa no deserto porque a pessoa não ouviu na bonança. Porque Deus estava tentando falar de forma que ela entendesse quando ela estava bem e ela não quis ouvir. Deus falou, não, eu vou te jogar no deserto, eu vou te jogar no ventre do peixe para que você entenda que eu estou falando contigo. E eu oro por isso e falo, Senhor, me ajude a entender que eu preciso estar íntimo de Ti mesmo estando bem. Que eu preciso estar íntimo de Ti mesmo, Senhor, abençoando em todas as áreas da minha vida. Não permita que as bênçãos me afastem do Senhor, mas que as Tuas bênçãos me aproximem de Ti, para que eu não precise chegar no deserto, para que eu não precise ser jogado em lugar de prova, para que eu tenha em comunhão com Deus. E que a gente tenha esse entendimento também, que a gente se permita ser conduzido totalmente pelo Espírito, se permita ser conduzido por Ele, a ponto de qualquer lugar que a gente chegar, a gente esteja com os ouvidos e os olhos atentos ao que Deus está fazendo. Irmãos, se você parar para pensar, quantas vezes você passou por pessoas que estavam necessitando de uma palavra de Deus, e simplesmente porque você estava desligado, você não entregou essa palavra? Quantas vezes você talvez passou por pessoas que estavam na rua padecendo fome, e você tinha algo no seu rosto que poderia abençoar a vida daquela pessoa, e você, por estar distraído, simplesmente passou por ela? Talvez seria um momento de mudança na vida daquelas pessoas. Talvez seria um momento de verdadeira mudança. Irmãos, muitas vezes, eu e minhas filhas estão aqui, a gente muitas vezes passava no mercado ali, voltando da igreja aqui, sempre passava, e tinha uma moça pedindo ali na porta do mercado, e a gente ia lá fazer uma mini feira, e entregava a ela. Sempre quando ela estava lá, eu tinha o valor no bolso, eu fazia isso. Por quê, irmãos? Eu falava assim, Deus, o Senhor tem me abençoado hoje que eu tenho. Mas essa pessoa não tem, ela está aqui com o filho dela pedindo. E eu não quero estar nessa situação nunca. Mas se um dia eu chegar a estar nessa situação, que o Senhor envie uma pessoa como eu para me abençoar e me ajudar também. E às vezes, simplesmente com o fato de Jesus te ama e entregar uma simples feirazinha, 5 quilos de alguma coisa, você muda a vida de uma pessoa. Você é usado pelo Espírito. Muitas vezes o Espírito Santo quer te conduzir de maneira sutil.
E às vezes você está passando por um lugar e você vê a voz falando, não passa por ele não, vá pela outra rua. Agora, qual o motivo dele mandar você ir pela outra rua? É só te dar livramento? Às vezes é. Mas às vezes também é levar a bênção para alguém que está naquela rua. Às vezes é levar a palavra de Deus para alguém que está naquela rua necessitando. Muitas vezes Deus vai tocar em você e falar assim, irmão, faça uma feira, leve para o irmão lá na igreja, e você vai falar, irmão, não tem necessidade. O irmão não está precisando. Mas Deus está te conduzindo a algo. Então faça. Porque quando Deus coloca algo no nosso coração, é porque verdadeiramente Ele sabe o que Ele está fazendo. Então faça, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração para a voz do Espírito. Porque muitas vezes vai colocar isso no seu coração e você vai chegar lá, a pessoa talvez não vai te falar, mas está precisando. Muitas vezes ele está precisando. Eu estava vendo o testemunho do rapaz. E eu também vi um testemunho essa semana do pastor André Valadão, também, ele falando sobre o culto. E falando sobre pagar aluguel. Ele falou, tem alguém com aluguel atrasado aqui? Levanta a mão que a gente vai vir abençoar. Irmãos e irmãos lá, que a gente fala assim, não tem ninguém aqui que está com aluguel atrasado. Talvez com onde do espírito já. Mas ele naquele momento ali, Deus o conduziu para isso. Daqui a pouco as pessoas começaram a levantar as mãos e lá na frente. Irmãos, as pessoas estavam ali cultuando a Deus, mas estavam com seus pensamentos preocupados, falando assim, Senhor, talvez amanhã eu não tenha onde morar. E aí eu levo para outra área também. Às vezes tem pessoas que estão falando, Senhor, eu estou no culto hoje, mas chegando em casa eu não tenho o que comer. Ou chegando em casa não tem água para me tomar um banho. E muitas vezes Deus vai te conduzir e falar assim, não, irmão, abençoe essa pessoa. Não endureça o seu coração, abençoe. Porque é Deus fazendo, é Deus falando, é Deus cuidando dos seus dentro da igreja. Amém? Amém. Porque a gente tem esse entendimento de se permitir ser conduzido pelo Espírito Santo. O interessante é quando a gente entrega as nossas vidas a Ele e fala assim, não, Senhor, eu me permito ser conduzido por Ti. Ele não leva a gente para lugar nenhum. Ele não leva a gente para lugar nenhum. A não ser que no lugar primeiro tem algo a fazer grandemente na vida de alguém ou na sua. Mas normalmente ele pode levar os passos verdejantes. Você lembra que nós Salmos fala dos passos verdejantes? Muitas vezes Deus, na presença dele, vai te conduzir a esses passos verdejantes. Muitas vezes na presença dele, quando você aceita ser conduzido por ele, porque ele é realmente o bom pastor, e o bom pastor tem prazer em pegar as suas ovelhas e levar para o melhor pasto, para que elas possam se alimentar da melhor grama, para que elas possam estar felizes. Tinha um colega meu, que ele era pastor, né? E só era boi, cabra, e a gente resenhava muito com ele, brincava muito com ele, porque era uma profissão estranha hoje em dia. E o pai dele tinha criação de bodes e ele conduzia nas bodes. E a gente vê ele sempre tendo esse cuidado, por mais que em conquista não tem tanta legislação, mas ele pegava os bodes, as cabras ali, e conduzia para um lugar onde elas pudessem se alimentar melhor, para onde elas pudessem se sentir melhor e ter coisas melhores. E com Deus é da mesma forma. Quando a gente se permite ser conduzido por Ele, fala assim, Senhor, eu vou ser ovelha, não pode cuidar muitas vezes do coração dele. Mas quando a gente fala assim, não, eu vou me permitir ser ovelha na mão de Deus, Ele vai falar, não, meu filho, muitas vezes você já passou dificuldade, mas hoje eu vou te conduzir aos passos verdejantes. Hoje eu vou te conduzir a um lugar onde você vai se sentir bem, onde você vai se sentir, você vai se desconectar de todas as dificuldades. Esse lugar é a presença de Deus. Esse lugar é junto dele. Irmãos, muitas vezes eu passando, teve uma conversa agora de intimidade, lugar secreto. E muitas vezes, irmãos, eu estava passando dificuldades terríveis na minha vida. E não encontrava paz em lugar nenhum, não encontrava paz, por mais que às vezes você está preocupado com o dia a dia, com as coisas do dia a dia, você não tem paz. Mas tinha momentos que eu fechava no quarto, fechava na porta e orava, e começava a orar e falar com Deus. Irmãos, e a gente consegue se desconectar no culto. A gente consegue em Deus se desconectar de todos os problemas que estão aqui na terra. Parece que Deus, nesses momentos de intimidade, de lugar secreto, de quarto, de intimidade com Ele nos conduz a verdadeiramente passos verdejantes.
Porque ele fala aqui, você não precisa se preocupar com o que está lá fora. Aqui na minha presença, você não precisa se preocupar se você vai se vestir, se você vai comer, se você vai beber. Você só precisa desfrutar da minha presença. E é nesses lugares que você muitas vezes ouve a voz de Deus falando ao seu coração e tratando você. E você sai dali às vezes angustiado ainda, mas com uma palavra de promessa. E aquela promessa se cumpre, irmãos, porque foi Deus que colocou nesse coração. E muitas vezes a gente está atrás de profeta. Claro que profeta é muito útil para o Senhor, e são abençoados por Deus. A gente está atrás de profeta daqui e dali para ouvir algo do Senhor, e muitas vezes o Senhor está falando: ei, meu filho, eu quero que você entre no teu quarto, feche a tua porta e fale comigo, que eu vou falar contigo. Eu não quero intermediário em conversas, tem conversas que Deus quer ter somente com você. Ele não quer usar um vaso que vem aqui à frente para falar com você. Tem conversas que Ele quer falar: não, fecha a porta do teu quarto e ora, e o teu Pai te separará e te abençoará. Então a gente tem que entender isso, que muitas vezes quando a gente entrega a vida ao Senhor, a gente tem que ser conduzido pelo Espírito Santo. Esses dias eu estava chegando para trabalhar na serraria, e normalmente eu chego e faço uma rápida oração, abençoo a serraria, abençoo ali o lugar, abençoo, para que Deus possa prosperar também, que eu quero ter prosperidade aqui, em nome de Jesus. Mas teve um dia ali que foi diferente. Eu abri as portas e Deus falou: eu quero falar contigo. Quero falar contigo. E eu já ia começar o trabalho. Eu falei: se eu espero só um pouquinho aí, que normalmente eu limpo a serralharia, quem chega lá de manhã cedinho, vai ver que eu limpo a serralharia antes de começar a trabalhar. Eu gosto de trabalhar com local limpo. Por mais que eu vou sujar depois, mas eu gosto de começar a trabalhar com local limpo. Eu falei: Senhor, espera só um pouquinho, eu só limpar aqui a casa para receber o Senhor. E logo mais a gente fala. E ali eu limpei a serralharia e ali tem uma bancada, né, que eu tenho. Eu explorei na bancada e comecei a orar. E daqui a pouco, irmãos, eu já não estava mais na serralharia, não. Eu já estava no lugar que eu não sabia o que era. Eu falei: meu Deus, graças a Deus, chegou nem um cliente na hora. Eu comecei a falar com Deus e senti a presença do Senhor. Eu falei: Senhor, como foi bom te ouvir nessa manhã e saber que o Senhor queria falar comigo. E não simplesmente eu quis orar falando com o Senhor, mas o Senhor me convidou a falar contigo, e a oração fluiu de maneira totalmente diferente. Porque você fala assim: poxa, como é que Deus, somos Deus? Ele fala assim: não, eu vou me dispor a falar com Ele, eu quero falar com Ele. É a mesma coisa de passar um presidente aqui e falar: não, vou descer e falar com o pastor Gisele no fundo da igreja. É a mesma coisa, é maior, né, que é o Rei dos Reis. Então, é se sentir honrado pela presença do Senhor. E a gente, quando aceita ser conduzido por esse Deus, a gente vive coisas maravilhosas. Eu não estou falando que sua vida vai ser de maravilhas. Eu queria que fosse, mas infelizmente não vai ser. Infelizmente não vai ser, a gente tem que ser realista também. Mas mesmo em momentos de dificuldade, você vai ver o Senhor te conduzindo para sair daquela dificuldade. Você vai ver as mãos do Senhor te pegando, te colocando de pé, falando: meu filho, vem, eu vou te conduzir a conseguir sair dessa situação, a conseguir sair dessa situação. Irmãos, quando eu era jovem, eu sentia alguns problemas na minha vida, de pecado mesmo. E eu pecava e aquilo pesava no meu coração. E eu falava assim: Senhor, eu quero sair dessa vida, eu quero sair, porque eu vim no mundo não era errado, mas chegou na igreja e não era. Eu falava assim: não, Senhor, me ajude a vencer essa dificuldade. Me ajude, Deus, por favor. E aquilo pesava no meu coração. E chegou um momento que parece que foi o Senhor que me pegou pelas mãos e falou: meu filho, vem cá, eu vou te tirar daí. E o Senhor foi me conduzindo até tirar daquela lamaçal do pecado. Muitas vezes Deus quer te conduzir a tirar de lugares que você talvez ache que não quer sair, mas você precisa sair daquele lugar. Talvez seja na área do pecado, talvez seja na área de qualquer outra área. Quando você se aceita ser conduzido pelo Pai, Ele vai te conduzir a uma vida de excelência. Ele vai te conduzir a verdadeiramente viver em harmonia com Ele. Você vai entender,
Eu assisto muito pregações, vejo muito testemunhos. Eu gosto, é bom. Acrescenta fé. E eu vendo algumas pregações, alguns testemunhos, a gente vai ver o que Deus vai fazendo na vida de outras pessoas que eu falo assim, nossa, eu achava que eu era conduzido pelo Espírito Santo, mas essa pessoa chegou no auge que eu falo, nossa, eu quero chegar lá, quero chegar nesse ponto, eu quero chegar a ser conduzido pelo Espírito Santo a fazer milagres e maravilhas através do Espírito em minha vida. Mas irmãos, só vai acontecer quando a gente fala assim, não, eu me disponho sim, eu estou aqui. Quando a gente fazer assim como Abraão e começar a andar com Deus, começar a andar e falar, não, eu vou chegar onde o Senhor quer que eu chegue. Eu vou chegar, irmãos. Deus tem promessas maravilhosas. Eu não esqueço das promessas que Deus tem nessa casa. A gente vê hoje aqui pequeno, mas vai crescer em nome de Jesus. O palácio. Eu quero ver como é que vai ser esse palácio. Eu estava vendo a igreja que era um palácio no país lá fora. Eu falei, Senhor, será assim? Mas eu quero ver, tem promessas. Deus fez promessa de derramar ministérios nessa casa. Não sei se os irmãos lembram, mas Deus fez promessa de derramar ministérios proféticos, ministérios. Deus fez promessas nesse lugar. E Ele quer que a gente viva essas promessas. Mas a gente só vai viver essas promessas quando a gente falar assim, não, eu aceito ser conduzido pelo Senhor. Eu aceito ser conduzido pelo Espírito Santo. Eu falo isso com vocês e falo comigo também. E por muitas vezes a gente está falando aqui, falando, não, irmão, é santo ao estado máximo, o pastor está pregando, falando, não, pastor, é santo ao estado máximo, mas não, Deus fala no nosso coração. Se você está limpo, limpe-se mais ainda. Se você ora uma hora, ore duas. Se você fala com Deus, fale intimamente com um amigo. Então Deus, Ele fala com a igreja e fala conosco também. Eu quero viver as promessas que Ele me fez. Mas para eu viver essas promessas também, eu tenho que aceitar ser conduzido pelo Espírito. Eu tenho que aceitar quando Ele falar no meu coração alguma coisa, mesmo que me pareça ruim no momento, eu tenho que olhar e falar, Senhor, eu aceito o que o Senhor tem para mim. E a gente começa a ver o Espírito Santo manifestar em nossa vida. E a gente vai começar a ver o Espírito Santo se manifestar no meio da igreja. E a gente vai ver você botando as mãos sobre enfermos e enfermos sendo curados. Você vai ver Deus falando no seu coração que acontece na vida do irmão, não para aquele conforto, mas para que você traga alguma mudança na vida daquela pessoa. Então a gente, como cristãos, a gente tem que entender que a gente precisa ser conduzido pelo Espírito. Que a gente precisa ser conduzido pelo Espírito. E eu queria falar de mais um exemplo. Que a gente vê sobre condução, sobre o Espírito de Deus, sobre a pessoa. Pedro, quando chega naquela pescaria, igual o Ulisses, nesse momento é Deus. Deus fala assim, me presta seu barco, eu quero pregar, eu quero falar com uma multidão, e aqui está muito apertado na perna, me presta seu barco, embora até um lugar mais longe, eu falo com eles, e a minha palavra vai alcançar todos, e ali Pedro faz aquilo. E depois de acontecer aquilo, Jesus fala, não, agora não pontos. Agora peguem seu barco, vá mais para adiante e jogue e lance a rede. Lance a rede. E ele fala sobre a tua palavra, Deus, eu vou lançar a rede sobre a tua palavra, mestre. Eu vou lançar a rede e ele lança. Ele espera vários peixes. Ele tem uma pesca maravilhosa. E eu entendi aqui nesse momento que Pedro foi conduzido por Deus. Pedro foi conduzido por Jesus. E por ele aceitar a condução de Jesus, ele é abençoado. Vai ter aquela pesca maravilhosa. Por mais que ele não desfrutou daquela pesca, porque o outro pessoa não teve sido que eu falei de você pescador de mão, mas ele viveu o milagre. Ele viveu. Quando ele aceitou ser conduzido por Deus, ele aceitou ser conduzido pelo Pai, quando ele aceitou ser conduzido por Jesus. Então, irmãos, muitas bênçãos em nossas vidas, muitos milagres para nós, agora não estou falando nem só para a igreja, nem para outras pessoas, eu falo para a sua vida como cristão, estão travadas não porque Deus não liberou e não porque Deus não quer fazer, mas porque simplesmente, estou desconcentrando, amém? Não porque Deus não quer fazer, não porque
Ele não tem poder para fazer. Mas simplesmente porque a gente não aceitou ser conduzido assim como Pedro foi conduzido. Muitas bênçãos que Deus tem para a sua vida financeira, para a sua vida espiritual, para a sua vida material, para a sua vida sentimental, vai acontecer quando você falar assim: não, eu me disponho a ser conduzido pelo Pai. Eu me disponho 100% a ser conduzido por Deus. Irmãos, muitas vezes eu me pego pensando nisso. Eu falo assim: Senhor, se eu não tivesse aceitado, se eu não tivesse ido para os teus caminhos, se eu não tivesse permanecido em Ti, onde eu estaria, o que eu estaria fazendo? Mas aí Deus muitas vezes fala: eu sei o que você não teria. Eu sei o que você não teria. Se eu não tivesse na presença do Senhor, eu não teria minhas filhas, eu não teria minha esposa, eu não teria meus amigos que eu tenho aqui, eu não teria meu pastor, eu não teria a minha igreja. Isso eu sei que eu não teria. Então, irmãos, quando a gente aceita o Senhor e fala assim: não, eu escolho viver na presença, escolho aceitar tudo que Ele me mandar, todas as bênçãos em nossas áreas vão ser restauradas. Tudo aquilo que está preso no mundo espiritual, Deus vai falar: ele começou a andar, ele começou a enviar. Ele começou a andar, ele começou a enviar bênçãos. E a gente vai ver aquilo que a gente almeja há tanto tempo, aquilo que a gente tem orado há tanto tempo, buscando a Deus, seja na área espiritual, seja na área sentimental, seja na área material, a gente vai começar a ver a chegada. Vai falar assim: Deus, por que está chegando? Deus vai falar: porque você começou a se permitir ser conduzido. Cuidado. Todos esses personagens que estão aqui, eles começaram a viver as bênçãos de Deus, a viver promessas, quando eles decidiram em seu coração, falando: não, eu aceito obedecer, eu aceito fazer o que Deus me pediu para fazer. Eu tinha separado falando também sobre João. João, ele até a passagem que a gente lê em João, ele teve uma vida extraordinária. De todos os apóstolos, todos morreram, mas eles permaneceram, porque Deus tinha uma promessa na vida deles. Chegou lá no final, Deus dá a revelação de tudo que iria acontecer ainda. Eu fico maravilhado com a vida de João, falando: Deus, como é que o Senhor conseguiu? Paulo, ele também teve muitas experiências com Deus, mas João parece que Deus falou assim: não, deu uma palavra especial. E João, ele vive e vê coisas que verdadeiramente Deus mostrou ao seu coração a João. Então assim: João, eu vou te mostrar o que tem no meu coração. A gente lê o livro de João, a gente vai entender que Deus é amor 100%. Porque, talvez porque ele amava a Deus muito, e por isso ele via amor muito em Deus. E ele aceitou ser conduzido também. Ele viu as maravilhas da presença do Senhor. Se você talvez pensar aí, tem vários personagens que aceitaram ser conduzidos pelo Pai, viveram maravilhas e vivem maravilhas até hoje. Personagens que estão vivos hoje ainda, em livros talvez que você tenha lido. Então Deus nessa noite nos convida a aceitar a condução dele, a você tentar parar de tentar chegar nos lugares com suas próprias pernas, com o seu próprio jeito. Irmãos, às vezes não vai ser por muito orar que você vai receber uma bênção, por mais que a gente precise orar. Mas às vezes não vai ser por muito orar que a gente vai receber algo do Senhor. Muitas vezes a gente vai receber algo do Senhor simplesmente porque a gente aceita o que Deus tem para nós. E a gente, quando está sendo conduzido pelo Espírito por Deus, a gente entende também que muitas vezes o nosso querer, ele vai chegar e simplesmente falar: meu filho, eu sei que você quer muito, mas eu não vou te dar. Eu sei que você quer muito, mas eu não vou te dar, porque não vai te fazer bem. Eu tenho duas filhas ali, você vai dar, você pede umas coisas e fala: pai, eu não vou dar, porque não vai fazer bem, porque não vai fazer bem. A gente, como pais, a gente busca zelar pela vida dos filhos, nós somos pais, busca zelar pelas vidas dos seus filhos. E Deus, da mesma forma, muitas vezes Deus vai falar: meu filho, eu sei que você quer muito, eu sei que você vai se exterminar pedindo, falando: Senhor, Senhor, eu quero. E Deus lá do céu falar: essa não é minha vontade, eu não quero isso para a sua vida. Os meus planos para você são bem mais altos, os meus planos para você são bem maiores. Então não vou te dar isso. E a gente tem que entender isso, que muitas vezes na nossa caminhada cristã, sendo conduzidos pelo Pai, a gente vai ter momentos que Ele vai dizer não.
Mas vai ter momentos também que ele vai falar, não, meu filho, porque você está nos meus caminhos, eu vou te dar isso. Por mais que não sirva de propósito nenhum para a igreja, para a sua vida espiritual, mas eu vou te dar, porque você está fazendo o que eu te peço que você faça. Então que a gente tenha esse entendimento, que Deus tem todo o poder. E uma vez que a gente levantou as nossas mãos e falou, eu te aceito como um único suficiente, na cláusula lá, que você assinou no final, está escrito assim, a minha vida pertence a Ele. A minha vida pertence a Ele. E se a minha vida pertence a Ele, já não vivo mais eu, mas o meu Cristo vive. Amém? Já não faço mais o meu querer, mas é o querer de Jesus. É o querer do Pai. Não é mais onde eu quero ir, mas onde o Espírito quer me levar. E eu vou só ser as pernas para carregar. Eu não me engano, tem uma mensagem, se não me engano, uma mensagem falando que Salomão do Rei, na mensagem, ele fala que ele é um jumentinho de Jesus. Ele vai onde Jesus precisa ir. Então que a gente realmente seja para Deus uma Ferrari. Não lá, né? Acho que a gente vai ser uma Ferrari para Deus. Uma Ferrari. Então a gente quer que ele queira aí, só ligue falando, olha, a gente é conduzido por ele. A gente é conduzido pelo GPS do Espírito Santo. Amém? Estão entendendo? Glória a Deus. Queria orar por sua vida. Eu espero que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração. Eu espero que realmente o Espírito Santo e a palavra que ele colocou no meu coração não mude somente a minha vida, mas mude a sua vida também. Mude a sua vida extraordinariamente. Que você entenda que nessa noite Deus está falando assim com você, não é comigo somente não. Deus está falando ao seu coração. Me permita te conduzir. Não é eu falando não, é o Espírito Santo falando com você. Me permita conduzir a sua vida. E você daqui um ano vai olhar para trás e falar assim, não, realmente eu precisava entregar minha vida nas mãos do Senhor. Amém? Senhor Deus, amado Pai, Jesus, eu quero te exaltar, eu quero te agradecer, Pai. Obrigado, Espírito Santo, por essa palavra, a qual falou no meu coração, Senhor Jesus, a qual trouxe mudança em mim. Eu espero em Ti que traga mudança na tua igreja. Pai amado, eu te peço, abençoe os teus filhos que estão aqui. Pai, que a partir de hoje, que a gente como cristãos, a gente fala assim, não, eu vou te entregar verdadeiramente os meus passos, vou te entregar verdadeiramente a minha vida, Senhor Jesus, pois eu pertenço a Ti. Eu estou contigo o tempo todo. E isso é Deus falando no seu coração. Eu quero te conduzir a lugares maravilhosos. Lembrando, Senhor Jesus, como o Senhor fala em Ezequiel e começa a conduzir aos rios do Espírito Santo. E quando o Senhor vai chamando, Ele vai adentrando e sentindo a Tua presença. Pai, que a gente possa ser assim como Ezequiel naquele rio. E a gente possa entrar cada vez mais em Ti. Entrar cada vez mais na Tua presença, Pai. A chegar ao ponto de verdadeiramente não conseguirmos mais andar, mas mergulharmos em Tua presença. Mergulharmos no Senhor e ver o Teu íntimo, Pai. E ver todos os propósitos que o Senhor tem para cada um de nós se cumprir. Ver os propósitos Seus para a tua igreja se cumprir, Pai. Profetizamos em o Teu nome, Senhor Jesus, ao Pai, sobre essa igreja. E todos os projetos que o Senhor tem para cá, Senhor Jesus, que venha se realizar. Em o Teu nome, Pai, que todas as promessas que foram derramadas aqui, que venham se realizar através da vida dos irmãos, Pai. É o que te pedimos, te agradecemos, te exaltamos por tudo. Em nome de Jesus. Amém.